Bom dia, Sean! Bom dia! Bom dia! Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Influente Summit. E para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês e falar um pouco sobre esse movimento, o movimento de influência. A influência é a nova moeda e a atenção é o novo petróleo. Ou a gente aprende a influenciar e empreende influenciando, ou o influenciado seremos nós. E quando a gente fala de influência, a influência ela vai muito além de estar nas redes sociais. O principal ponto da influência, quando você conecta alguém por meio da influência, é você reter a atenção da pessoa. Então, hoje, estratégias de influência, elas são altamente utilizadas para negócios. Qual que é o propósito da Community Academy? A Community Academy é o maior ecossistema, a maior universidade de criadores de conteúdo do mundo. E aqui nós estamos para passar conteúdo para você sair do modo influenciador para o modo business. Por quê? Porque hoje o que está sendo mais visto, mais valorizado é o CEO, o founder, influenciador. Por quê? Porque as pessoas querem saber quem está por trás do CNPJ. Quem é que está por trás do CNPJ? Qual que é o CPF que está por trás do CNPJ? Qual que é o CPF que está trazendo visibilidade para a marca? Hoje, influenciar é muito mais do que estar no Instagram, no TikTok, no YouTube. É você saber como lidar e como transformar a vida de outras pessoas. Muito prazer, eu sou o Johnny Martins, sou vice-presidente do Serac, sou contador advogado, hoje sou dono do maior ecossistema de contabilidade do Brasil, mais de 8 mil alunos, mais de 10 mil clientes recorrentes, são em torno de 1.000 colaboradores, hoje sou sócio do Flávio Augusto, Joel J e Caio Carneiro, tenho grandes clientes que são referência, como Thiago Nigro, próprios 3, XP, Bradesco, Farmácia, Copenhagen, Óticas Diniz, temos vários clientes no nosso ecossistema e hoje o nosso negócio ele cresce demais por meio de influência. E quando eu falo influência, não é a influência apenas do founder, apenas do dono, que nesse caso sou eu. Eu sou um dos sócios da empresa, sou o principal influenciador do negócio, mas dentro do meu negócio tem outros influenciadores. A gente entendeu que para o nosso negócio impactar mais pessoas, nós precisaríamos de pessoas influenciando também na empresa. Então hoje a gente tem programas de influência dentro da empresa, a gente tem influenciadores que palestram em vários eventos, a gente tem influenciadores fazendo movimentos em podcasts, em prêmios, dentro de revistas. Saber influenciar não é um dom, é treinável. E hoje eu vou falar para vocês aqui sobre como você pode influenciar o seu negócio. Quem aqui é empresário, levanta a mão. Boa. Quem é criador de conteúdo, levanta a mão. E quem não quer levantar a mão, levanta a mão. Boa. Gostei da sinceridade, essa foi boa. Pô, legal. Levantou a mão. Gostei. Bom, eu sou entusiasta, venho estudando influência já há uns 3, 4 anos. Eu era uma pessoa totalmente low profile, tinha 500 seguidores, rede social fechada. Em 2021, não utilizava isso como um mecanismo de crescimento da minha empresa. E eu percebi que existe uma lógica muito importante, principalmente uma estratégia muito importante na influência. A gente muitas vezes olha uma pessoa que está influenciando o mercado, que está ganhando dinheiro, e eu tenho certeza que tem muita gente com menos conhecimento que você ganhando muito mais dinheiro. Certeza. Por quê? Porque sabe influenciar. E o problema não está no barulho dos maus influenciadores, mas sim no silêncio dos bons. Tem muita gente em silêncio sem voz, sem saber influenciar, sem saber transformar a vida de outras pessoas, sem saber como trazer o modo criador de conteúdo, o modo business. Por que é essa universidade, por que esse movimento de influência, o Influence Summit, ele está crescendo tanto? Porque as pessoas fazem a universidade, eu sou contador e advogado, tenho CSC, OAB, tenho dois MBAs e uma pós-graduação, mas não é isso que me traz prosperidade. O que me traz prosperidade é a minha identidade por meio de habilidades que eu desenvolvi. E uma das habilidades que eu desenvolvi foi comunicação, relacionamento, influência. Comunicação influencia sim ou não? Relacionamento influencia sim ou não? Os ambientes que você está e que você convive, que você mostra, influencia sim ou não? E o jogo hoje está muito na percepção. Percepção para o marketing vale muito mais do que a realidade. Você primeiro atrai a atenção do seu cliente, depois você se prova bom. Primeiro você parece bom, depois você se prova bom. Se você não sabe se provar bom, também não adianta nada. Mas o que você precisa fazer é começar e colocar a cara. As pessoas conectam com pessoas. Johnny, mas tem UGC. Vocês sabem o que é UGC? Quem sabe levanta a mão.
Boa. E o DC é uma forma de produzir conteúdo sem que você precise aparecer a cara. Ou seja, existe essa forma de produção de conteúdo, é uma forma que tem dado resultado para algumas marcas, você não precisa produzir a cara, mas a forma que mais conecta é a forma humanizada. As pessoas falam, mas a tecnologia, a inteligência artificial vai acabar com a minha profissão. Não, ela não vai acabar com a profissão, ela vai acabar com o tempo ocupado de determinadas atividades dentro da sua profissão. E aí, quando você faz conteúdo humanizando a sua marca, colocando a sua cara, conectando com pessoas, isso transforma muito a sua vida, o seu negócio e a sua família. Eu tinha 500 seguidores, rede social fechada, decidi entrar na rede social em 2021. E quando eu entrei na rede social, eu falo sobre contabilidade, né? Eu queria uma forma de reter a atenção de alguém. E contabilidade tem imposto de renda, sim ou não? Imposto de renda, qual que é o símbolo? Não é o leão? Sim ou não? Eu me vesti até de leão, gente, para aparecer na rede social. Lucas, eu paguei, cara, esse mico. Mas foi bom, porque foi um aprendizado, né? Quando você olha para o passado assim, fala assim, cara, o passado não é residência, é uma escola, você não fica lá. Você olha e fala assim, putz, mas foi bom. E, cara, naquele momento eu tentava produzir conteúdo técnico na rede social e nada acontecia, nada vingava, as pessoas não retinham atenção, eu não conseguia me conectar com as pessoas direito. E eu entendi que a rede social é uma rede de entretenimento. Então nós estamos na era do infotenimento, informação e entretenimento, então não adianta só a gente dar informação. A gente precisa entreter. E entreter, muitas vezes, é entreter com o nosso lifestyle, com a nossa vida, com aquilo que a gente faz. Influência vai muito além do que você entregar apenas conteúdos técnicos. A técnica muitas vezes não chama atenção, porque na rede social, por ser uma ferramenta, nós temos dois tipos de seguidores. O cliente que compra e o cliente que engaja. O cliente que engaja não compra, o que compra não engaja. Então você precisa do cliente que engaja para ver a sua publicação. Mas você precisa fazer com que ele veja para entregar para o cliente que compra. E eu entendi esse movimento, eu comecei a fazer esse movimento. E vou te falar, primeiro mês, nada. Segundo mês, nada. 6 meses, nada. 1 ano, nada. Depois de 1 ano e meio, eu comecei a ver uma mágica acontecendo. Depois de 1 ano e meio, eu comecei a entender que não só a rede social que eu estava, mas os ambientes que eu estava, faziam com que elevasse a minha percepção de valor. Os clientes que eu atendia. E trabalhando para clientes do digital, clientes de educação, clientes que se posicionavam no digital, vários clientes. Tendo amigos como o Thiago Nigro, tendo pessoas como G4 Educação, que são nossos clientes, eu percebi que eu precisava estar e levar isso como um trabalho. Porque quando a gente entra na rede social, tem muita gente que encara isso como brincadeirinha. Enquanto você brincar com a rede social, ela vai brincar com você. Quando você entender que é trabalho e que é frequência, você ganha o jogo. A melhor forma de você entrar na cabeça do seu cliente é por frequência. Sabia disso? Quanto mais frequente você for, maior a probabilidade de você aparecer para ele. Eu ia nos eventos de empresários, eu não dava o meu WhatsApp, eu pedia a rede social, porque normalmente o empresário ele é low profile, eu era uma pessoa que estava produzindo conteúdo, e conteúdo com frequência, eu entrava na cabeça dele. Quando eu falo de cabeça, a cabeça é o metro quadrado mais caro do mundo. E a nossa mente é o metro quadrado mais caro do mundo. Se a gente não entender isso, a gente vai deixar qualquer inquilino morar sem pagar aluguel. Então, quando eu entro na cabeça de alguém por meio de estratégias de entretenimento, de informação, de conteúdo, de lifestyle, de família, de cachorrinho, de hábitos, de rotinas, eu consigo chamar a atenção para o meu business. Modo influenciador para o modo business. Quantos influenciadores que eu conheço que hoje têm muita influência, muito engajamento, mas não sabem monetizar? E ao contrário também, vejo muitos empresários com muito conhecimento, que poderiam ser excelentes influenciadores, mas têm vergonha de colocar a cara. A cara que a gente não bota é a vida que a gente não vive. A internet hoje não é uma opção, é uma obrigação. Estar no digital é uma obrigação. Johnny, quer dizer que todas as empresas só vão crescer estando no digital? Não. Se você precisa obrigatoriamente estar no digital para crescer? Não. Mas se você estiver no digital, você vai crescer muito mais. Então, eu fui uma pessoa que comecei a produzir conteúdo e, obviamente, no começo você é muito julgado, né? Você é julgado, você faz o seu auto-julgamento, você é julgado por outras pessoas. E você tem que se desafiar com muitas pessoas ali para você entender que aquilo é relevante. Porque é muito difícil para o ser humano você falar assim, cara, entra nesse negócio que você vai ser julgado, faz essa parada por 1 ano e meio, 2.
depois vai dar resultado. Só que até lá vai ser difícil. Até lá vai ser difícil. Você consegue fazer todos os dias? Você está disposto a pagar o preço de fazer todos os dias? Você está disposto a se desafiar o tempo todo para estar ali todos os dias no digital? Está disposto? Se você estiver disposto, você cresce. E a vitória tem um preço. Vão te chamar de blogueirinho, vão te chamar de blogueirinha. Eu falo que blogueirinha é a palavra que o incapaz utiliza para não fazer o que precisa ser feito na rede social. Então, ao invés da pessoa te incentivar, pô, que legal que você está fazendo um conteúdo legal, a pessoa te critica porque ela faz piada contra a própria incompetência dela. Então, eu entendi que influenciar, a gente pode influenciar por 5 passos. Pelo conhecimento que nós temos, pelo resultado que nós temos, pelas pessoas que a gente se conecta, efeito associativo, pela comunidade que a gente tem e pelo tratamento com outras pessoas. Isso influencia ambientes, influenciam pessoas. E eu comecei a produzir conteúdo não só no Instagram. Hoje eu sou um dos contadores mais influentes do país, mais de 250 mil seguidores no Instagram, mais de 200 mil, quase 200 mil seguidores no TikTok, tenho canal no YouTube, tenho relevância no LinkedIn, estou no Kawaii também. Entendi que nós lidamos na era da influência com pessoas diferentes, consumos diferentes, locais diferentes. As pessoas são totalmente diferentes. Então, eu preciso me posicionar em várias plataformas. No Instagram, a minha principal estratégia é estar constante, relevante todos os dias nos stories e de 2 a 3 posts por dia no feed. O Reels, cada ferramenta do Instagram serve para uma coisa. Não sei se você entende muito bem isso. Por exemplo, as pessoas, quando lançou a ferramenta do Reels, faz muito tempo, o Reels entregava muito. Então as pessoas começaram a pensar assim, eu só vou postar Reels. Eu só vou postar Reels, porque o Reels entrega mais do que a minha publicação normal, eu vou postar Reels. Só que o Reels, ele é feito para atingir os seus não seguidores. O feed, que é uma foto estática, ou o carrossel, que está super em alta, o carrossel agora está com um hype bem bom, ele é para os seus seguidores menos fiéis. E para os seus seguidores mais fiéis é os stories. Então, por exemplo, eu sempre peço toda vez que a gente vem em um evento, hoje eu tenho a palestra aqui no Influente Summit, na Community Academy, mais tarde estarei num evento do Conta Azul para 5 mil pessoas palestrando no palco principal, fecho hoje o palco principal, amanhã o JQuest. Então, eu procuro fazer conteúdo e registrar conteúdo o tempo todo. E registrando conteúdo o tempo todo, a minha constância prevalece. Só que se eu quero chamar a atenção de 3 tipos de públicos diferentes no Instagram, que é o meu seguidor fiel, seguidor que está me acompanhando sempre, o meu seguidor não tão fiel, que me segue, mas não aparece tanto, e o meu não seguidor, eu preciso estar com essas 3 estratégias ativas, principalmente nesses eventos. Então vocês vão ver que daqui a pouco já vai ter uma foto minha no meu feed, é @JohnnyMartins, lá falando que eu estou aqui no Influente Summit. Daqui a pouco vai ter os stories rolando, minha chegada aqui, e também um Reels falando como foi minha palestra aqui nesse dia. Por quê? Porque são públicos diferentes, são seguidores diferentes. E a rede social, o Instagram, apesar de as pessoas acharem que é uma mídia de vídeo ou mídia de foto, ela é uma mídia de toque. A gente precisa incentivar a pessoa a clicar na nossa tela. Ela é uma mídia de toque. Clicar para pausar, clicar para voltar, fazer a pessoa voltar, fazer a pessoa comentar, fazer a pessoa curtir. E cada vez que você faz com que a pessoa clique, o algoritmo aumenta a entrega. Existe um departamento de pesquisa do Facebook chamado IQ, que é o departamento de pesquisa deles, que diz que no mínimo, você tem que postar conteúdo todos os dias nos stories e 8 feed ou reels por mês. Mas isso é mínimo do mínimo, gente. A gente tem que ser uma máquina de produzir conteúdo. Sabe por quê? Porque se a gente produz muito conteúdo, aparece para mais pessoas, a probabilidade é muito maior. Então é uma mídia de toque, é uma mídia que você tem que produzir conteúdo no feed, no Reels, nos Stories. Prevalece sempre a constância e no Instagram, hoje é a principal ferramenta que eu entendo que é a rede social para você vender. TikTok. O TikTok é muito curioso. O TikTok eu tinha 2 mil seguidores em janeiro desse ano. Eu estou com quase 200 mil seguidores. Querem saber a estratégia? Sim ou não? Então tá bom, vou contar no final da palestra. TikTok é uma rede social muito boa para você viralizar. Eu tenho amigos e clientes como Joel J, como Iezer, que entendem muito de redes sociais, e eu comecei a ser relevante no TikTok e perguntei, mas o que eu faço com o TikTok, né?
Eu, inclusive, estava um dia com a minha esposa num consultório, uma mulher chegou para mim e falou assim, cara, você não é aquele cara do TikTok? Eu falei, moça, eu acho que você está confundindo, eu não sou o cara da dancinha. Ela falou, não, é aquele cara que está falando sobre isso, sobre empreendedorismo. Eu falei assim, não, sou eu mesmo. Eu falei, te conheci no TikTok. Viajei para a Arábia Saudita com a minha esposa, de noivado, o piloto do hidroavião, que era brasileiro, falou assim, eu te conheço, eu te sigo. Então, eu tenho sido reconhecido muito mais pelo TikTok do que pelo Instagram. E conversando com o Joel J, com o Iesa, que são meus clientes, meus amigos, eu falei assim, o que eu tenho que fazer? Mantenha-se relevante lá. Porque as pessoas te conhecem no TikTok para ir para uma outra plataforma. Pode ser o Instagram, pode ser o LinkedIn, pode ser o Kawaii. O que é o Kawaii? O Kawaii é a rede do futuro. Os chineses estão investindo muito pesado para que ela se transforme num TikTok, numa nova rede. Então, você precisa estar relevante. Porque daqui a pouco, o Kawaii explode e aí você fala, agora eu vou entrar no Kawaii. Você perde sempre um momento. Quando você olha para a tendência, você está atrasado. Quando é tendência, você já está atrasado, se você não fez. Lembra que eu falei? O problema não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Tem muita gente boa não produzindo conteúdo, não influenciando. Kawaii. LinkedIn, rede profissional, muito boa para contratar, muito boa para achar C-levels, muito boa para entregar conteúdo produzido, informativo. Então, muito boa também para posicionamento. E eu estou lá também, estou caminhando para ser top voice ali do LinkedIn, produzindo conteúdo com constância. E o YouTube é a melhor rede social de relacionamento. E o YouTube, acontece um negócio muito interessante comigo. O meu YouTube ele é pequeno, gente. Ele tem 12 mil inscritos. Não tem muita gente. Só que no meu YouTube eu tenho um público, como eu te falei, às vezes tem um mega influenciador que você fala, nossa, ele tem 2 milhões de seguidores e tal. Mas, cara, o público dele não compra nada. Só engaja. Meu YouTube tem 12 mil inscritos. E lá eu gravo podcasts com os meus sócios das minhas comunidades. E lá, gravando podcasts, mesmo com um público pequeno, né? Pequeno para a maioria dos grandes canais de YouTube, os meus sócios ali, os membros das minhas comunidades, eles tiveram resultados de fecharem contratos recorrentes de 4, 5 mil reais, mentorias de 15, 35 mil reais, e teve uma advogada que fechou o maior contrato da história dela por conta de um podcast do meu YouTube, que foi uma ação de 200 milhões com 10% de honorários, por conta de um podcast. Porque no meu YouTube, apesar de poucos inscritos, os poucos inscritos são qualificados. Uma vez eu estava conversando com o Bruno Perini fez um dos maiores lançamentos da história em menos tempo, e ele não tinha tantos seguidores. E perguntaram para ele assim, falei, Bruno, por que você... como que você conseguiu fazer um lançamento tão bom, né? E tão rápido, tão rentável? Aí ele disse o seguinte, ele disse, cara, eu parei de me preocupar com o crescimento de seguidores, mas sim, eu me preocupo muito mais em cuidar dos meus próprios seguidores. Então você que tem 500 seguidores, 1.000 seguidores, 5 mil seguidores, 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, não importa. Se você cuidar bem da sua base, é essa base qualificada. E entendam, o seu melhor lead não levanta a mão. O que quer dizer? Tem gente te assistindo que compraria alguma coisa de você, mas ou ela não tem tempo para engajar, ou ela está precisando de uma motivação. É só você chamar ela. Ela está te vendo, ela está te acompanhando, ela sabe para onde você vai e você não chama ela. Então, estar relevante nessas redes sociais me traz uma influência em rede social. Mas não adianta eu somente ser influente em rede social, eu preciso ser influente também no presencial. Afinal, nós estamos na era figital, física e digital. Figital. E ser influente na era física, primeira influência na era física, onde a gente começa a nossa influência? Para citar a influência física. Com quem a gente começa? Qual ambiente? Em casa. Em casa. A primeira influência é em casa. Se você é influente, se você é exemplo, se você lidera a sua casa, você pode ser influenciador. Se você não lidera nem sua casa, você vai querer liderar quem? Se você não lidera nem você, você vai querer liderar quem? Se você não acorda cedo, você falou que você ia acordar cedo. Se você não treina, você falou que ia treinar, você vai liderar quem? Isso é influência física. E aí a influência física, depois que você liderou a sua casa, depois que você criou influências positivas na sua casa, você começa a liderar o seu próprio mercado. E foi aí que nós fizemos. Em 2021, eu entrei na internet, olhei uma oportunidade de treinar contadores, o meu próprio mercado, e entendi que por maior que a minha empresa fosse, ela nunca seria maior que uma comunidade. Comecei a criar uma comunidade e ali fiz o meu primeiro evento com 28 pessoas, em 2021. Um evento que eu fiz um mega lançamento, pareceu o contador Thiago Fint da parada,
Se você digitar lá no YouTube Missão Contador, você vai ver um vídeo com Ferrari, recebendo a missão. Foi muito louco, muito legal, recomendo vocês verem, é um vídeo curtinho de 2 minutos. E ali eu fiz um lançamento e botei só 28 pessoas no meu primeiro evento. Só que depois desse evento, nós começamos a tracionar, começamos a influenciar, começamos a levar conhecimento, começamos a transformar vidas e transformamos hoje no maior ecossistema de contabilidade com 8 mil alunos, com mais de 40 eventos por ano. Nós vamos fazer um evento, inclusive esse ano, já fizemos um evento para 600 pessoas, 2.500 pessoas, vamos fazer umas para 5 mil pessoas esse ano. Aliás, quem gostaria aí de ir nesse meu evento de 5 mil pessoas no final do ano, comigo, com o meu time, com o Renato Cariani, no Vibra, vai ter sorteio de um carro. Levanta a mão, deixa eu ver. Levanta a mão, quem gostaria? Boa. Me manda ali a palavra missão no meu Instagram, que eu vou te dar 2 convites, tá bom? E o que eu comecei? Eu comecei o evento com 28 pessoas e entendi que, apesar da minha condição não me permitir fazer um evento grande naquele momento, 2021, a minha visão era muito maior. A minha visão sempre foi maior que a minha condição. E aí nós estamos projetando, profetizando em 2028 fazer um evento num estádio. Ora, se eu comecei com 28 pessoas, eu vou fazer um evento para 5 mil pessoas, depois de 3, 4 anos, daqui 3, 4 anos a gente faz num estádio para 30, 40 mil pessoas. Isso é influenciar, é você criar o movimento, é você criar e você conduzir a narrativa de um movimento. Quando você tem a narrativa, conduz a narrativa, você não precisa gritar para ser ouvido. Quando você conduz a narrativa conectando o seu desafio, o seu propósito, o desafio do seu segmento, a dor do seu segmento, e as pessoas se conectam e falam assim, porra, é aquele cara que está liderando o meu movimento, é aquele cara que eu confio, é aquele cara que eu quero chegar, é aquele cara que eu admiro. Admirar é mirar à distância. A partir do momento que eu passei a admirar pessoas, meu negócio cresceu. Quem admira, mira. Quem se compara, para. A gente precisa admirar mais pessoas. O maior limitador de potencial de um empresário ou de um criador de conteúdo é o ego. Ele começa a fazer, ele começa a dar resultado, ele começa a ganhar um dinheirinho e de repente ele fala assim, acho que é sempre assim, ou eu vou fazer assim, ou eu vou tentar sozinho. Quando a gente tenta sozinho, a gente vai muito mais devagar. Quando a gente vai e olha pessoas que estão na nossa frente, que eu olhei como amigos, clientes, como eu falei para vocês, Thiago Nigo, Joel J, Caio Carneiro, Flávio Augusto, pessoal do G4, toda essa galera, eu encurtei o meu caminho, minha curva de aprendizado. E eu não decidi ter sucesso fazendo um evento, fazendo o maior ecossistema de contabilidade do Brasil esse ano. Eu decidi ter sucesso quando lá atrás eu decidi pagar o preço para estar perto desses caras, para estar perto de pessoas, para estar em ambientes como esse. A Community Academy é um grande ambiente, o Influence Summit é um grande ambiente. Um ambiente para prosperar, um ambiente para se conectar, um ambiente para fazer negócio, um ambiente para entender que a inteligência coletiva é sempre maior do que a inteligência individual. Então você precisa sim estar em todas as redes sociais. Você precisa sim ter seus eventos próprios. Você precisa sim ter gravação de podcasts. Já fui em mais de 50 podcasts, sou o único contador aí no conselho do Flávio Augusto, já fui no JJ Podcast 2 vezes. Tenho o meu próprio podcast. Você precisa sim estar em prêmios. Você precisa sim ter RP, que é assessoria de imprensa. Você precisa sim palestrar em eventos. Palestrar em eventos. Eu sou professor e speaker da Community Academy. E por que eu sou professor e speaker da Community Academy? Por que eu sou sócio do Flávio Augusto, Joel J. Caio Carneiro? Por que eu tenho o maior ecossistema do Brasil? Porque eu estou em movimento. As pessoas falam, você tem muita sorte. Mas a sorte foi quantas vezes eu estive disposto a jogar a moeda. Quantas vezes eu joguei a moeda? Quantas vezes eu estava em movimento? Movimento é sucesso, movimento é progresso. A gente cria movimento dentro do nosso ecossistema. Por que você não cria movimento dentro do seu ecossistema? Hoje eu sou sócio e cofundador da maior liga de educadores executivos do país. Eu, Carla, Flávio, Joel, Caio. Dentro dessa liga, os nossos clubes são o segundo maior clube de faturamento dessa liga. Com a influência, isso me trouxe um faturamento só dessa base de mais de 20 milhões de faturamento em 1 ano e meio aí. E no ecossistema todo, esse ano, mais de 285 milhões de faturamento. Então, gente, a influência é a nova moeda e a atenção é o novo petróleo. Ou você aprende a influenciar, ou no final das contas, o influenciado vai ser você. Muito obrigado, gente. Tamo junto. Chama! Seguinte, falando em influência, para a gente finalizar esse dia, quando eu entrei na rede social, eu queria falar um negócio para vocês. Eu sou contador. Quando você pensa em um contador, como que você olha um contador? Você fala, como que é o estereótipo de um contador? Terno, barriga. Pô, gente, vocês estão... Fala aí. Quase 5...
números super técnicos. Eu sou contador. Boa. Eu sou contador. E a palavra tradicional sempre me desafiou muito, né? Eu nunca gostei. Eu sempre quis fazer coisas diferentes. E sempre quis parecer diferente, né? Então, andava nos eventos com camiseta maior, com tênis da Air Force. Então, eu não gosto de parecer contador. E o jeito de a gente reter a atenção do nosso público é justamente quebrando estereótipos, quebrando padrões. E uma vez eu tenho um cliente amigo chamado Thiago Tecar. E esse cara, quando ele vende um carro, toda vez que ele vende um carro, ele pega o celular e fala: Tecar tá como? Esquece, tá estourado. Ele tem esse bordão. Eu falei: nossa, primeira vez que eu não conhecia esse bordão, eu falei assim: meu Deus, que negócio ridículo. Depois, acompanhando ele virou meu cliente e falei assim: é estranho, mas até vai. Depois eu comecei a acostumar. Depois eu gostei. E por fim eu pedi para ele falar. Aí eu falei assim: bom, já estou nesse movimento de influência, por que eu não crio um bordão também, né? Aí eu estava no bug em Fortaleza com a minha esposa, minha irmã, bati no bug, pum! Falei: chama! Aí eu falei: chama? Nossa, esse chama! Na hora me veio assim, eu falei: cara, chama é embaçado, né? Chama é legal. Chama é um grito de prosperidade e liberdade, chamar coisas boas, né? E você sabe que a gente tem que chamar coisas boas mesmo, a gente tem que chamar resultado. A gente está aqui para ter resultado. Quando a gente não tem resultado, nem as pessoas que amam a gente respeitam a gente. Mas quando a gente tem resultado, as pessoas que não gostam da gente fazem reverência. Então a gente está para ter resultado. E o chama trazia uma energia. Aí eu falei: vou começar a fazer. Aí comecei a fazer na internet. Comecei a fazer na empresa. Fui zoado, virei figurinha, virei meme. Era assunto do churrasco do final de semana. Mas eu mantive firme. Lembra que eu falei de um ano e meio de se manter firme, né? Que a grande chave é a constância. Me mantive firme. E fiz o chama. Hoje, todos os eventos fazem chama. Eu vou agora no próximo evento e são 5.000 contadores da nossa área. E ali eu chego, tá todo mundo fazendo chama. Então eu quero fazer com vocês o chama. Para a gente finalizar essa palestra com energia. Quem tem medo do ridículo não se aproxima do extraordinário. A estratégia mais consciente para você crescer no mercado é você ser diferente. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: chama. Chama. E é o seguinte, a gente vai fazer o quê? O poder do chama. Eu vou ensinar, ó. É 3 palminhas, 1, 2, 3 para a direita, chama. Assim, ó, Hadouken, chama. 3 palminhas para a esquerda, 1, 2, 3, chama. 3 palminhas, 1, 2, 3, chama. E para cima, para a gente acabar essa palestra, vamos com tudo para o Influente Summit, para energizar o Influente Summit. 1, 2, 3, chama. Vocês estão comigo, sim ou não? Às vezes a pessoa fala assim: meu Deus, eu não vou pagar esse mico. Gente, se você se incomoda com um chama, qualquer coisa vai te desafiar na internet, qualquer coisa vai te paralisar. Sabe por quê? Se você é facilmente ofendido, você é facilmente manipulado. Então quem tem medo do ridículo não se aproxima do extraordinário. Vem comigo. Primeiro você é a piada, depois você é a referência. Boa! Uma salva de palmas para ela! Primeiro você é a piada, depois é a referência. Vou usar hoje na minha palestra. Primeiro Boa. todo mundo acha ridículo, depois acha incrível. É isso aí. Então vem comigo. Vou levar isso 3 palminhas para a direita, chama. 3 palminhas para a esquerda, chama. Para você, chama. E para o Influente Summit, vem comigo. 1, 2, 3, chama. 1, 2, 3, chama. 1, 2, 3, chama. 1, 2, 3, chama. Uma salva de palmas para vocês. Obrigado, gente. Tamo junto.